Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. Bom dia. Então, a musiquinha de fundo não atrapalha não, né? Não, tá. Ela, aquela velha história, ela ajuda a dar a moldura do nosso quadro. Muito obrigado aí pela presença de cada um, nossos irmãos que nos acompanham também pela internet, de várias maneiras, para esta manhã misteriosa. A nossa vida espiritual é o Espírito que nos conduz, né? É Ele que vai nos levar para as regiões mais longínquas do nosso ser. Então, essa manhã, quem vai nos acompanhar de uma maneira extremamente bonita, que é Paulo, São Paulo. Vocês já repararam que nós sabemos muito pouco dele, por mais que a gente escute as cartas, leia as cartas, mas parece que se torna uma pessoa um pouco distante. Eu gostaria muito que nós tivéssemos uma intimidade com ele, né?
vocês, eu, também estou longe. Agora, debruçar sobre o coração desse homem é simplesmente sensacional. Então nós vamos nos assentar, né? Nos preparando um pouquinho para esse instante, fazendo um pequeno silêncio. É uma palavra que às vezes nós temos um pouco não é de dificuldade, mas nós temos um pouco de achar que é algo muito extraordinário. Chama-se experiência de Deus. A experiência de Deus nada mais é do que nós sabemos que somos morada da Trindade. Mas o problema nosso é que nós ficamos com essa realidade somente na nossa cabeça. E quando nós falamos experiência de Deus, nada mais é do que atenção a essa presença. Não sei se dá para distinguir, mas é isso. Atenção. Porque às vezes a gente sabe, estendemos a nossa mão, recebemos o Cristo Jesus, sabemos que Ele está ali, mas nós não prestamos atenção naquele mistério. E por isso nós perdemos uma grande chance. Então nós vamos fazer um momentozinho de silêncio no nosso coração e procurar prestar atenção. Sabemos, mas agora queremos prestar atenção na presença do amado, a presença do Cristo Jesus. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Não pense que o Pai fica com ciúme porque você vai a Jesus. Não, na Trindade não tem isso não. A gente indo a Jesus, a gente vai no Espírito e a gente está indo também ao Pai, né? Claro, eu vou ao Pai por Jesus no Espírito. Então façamos um momentozinho de um silêncio reverente diante da presença amorosa de Deus.
Muito bem. Nossos padres, muito obrigado pela presença. Juntos bebermos na mesma fonte. Nós vamos então entrar nessas terras misteriosas do coração de Paulo, né? São Paulo. Dizem que é o homem, juntamente com Francisco de Assis, que mais se aproximaram da perfeição de Jesus Cristo. Ele, portanto, ele é um exímio pedagogo, um professor de altíssima qualidade, que vai nos levar ao coração do cristianismo. Porque o risco que nós corremos é de nós ficarmos um pouco na periferia da realidade do ser cristão, né? Não é a ideia, não é nem mesmo a doutrina, tudo isso é extremamente importante, mas o coração do cristianismo é o amor. E vocês veem que nós temos uma tradição riquíssima, mas conhecemos muito pouco. E muitas vezes nós damos valor muito grande, não tem nada de errado nisso, mas a filosofia, a espiritualidade oriental, né? Às vezes a gente sempre olhar para o outro e parece que o outro tem coisas muito melhores do que as nossas. Às vezes os filhos dos outros são melhores do que os nossos, né? Pode acontecer, mas só que nós temos uma riqueza, um filão imenso, né? E que a gente é convidado então a bater na porta do coração deste homem e deixar que o Espírito nos conduza até o mais profundo, espero, do que é ser cristão. Então, uma das coisas que São Paulo tem, de uma maneira muito forte, que ele foi um homem que ficou esvaziado dele mesmo. Quando ele fala lá na carta aos Filipenses, falando de Jesus, esvaziou-se de si mesmo e tomou a condição de servo. Isso foi o que ele fez, né? Ele também foi um homem esvaziado de si mesmo. Jesus Cristo foi a paixão da vida dele. Então São Paulo foi esse homem que viveu em Deus. Não é porque ele ouviu falar, não é porque ele estudou, mas é porque ele viveu. Sabem quantas vezes aparece a palavra em Deus nos escritos de São Paulo? Mais de 200 vezes. Então ele foi um homem que a gente pode dizer assim, encharcado pela presença, né? E que nós também somos chamados, como ele, a mergulharmos, né? Assim como a gente pula numa piscina, né? A gente mergulha, né? Então nós também temos que ser envolvidos por essa presença. Jesus não é uma ideia. Jesus é uma presença, a qual eu me relaciono com ela. Então, assim como São Paulo, nós também somos chamados a nos jogarmos nos braços de Jesus. É o maior presente que nós podemos receber. São Paulo foi enamorado do Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que nós temos que, às vezes,
nós fazemos uma violência com a gente mesmo. Porque às vezes a nossa oração é quase ir para um martírio. Vai ter momentos na vida que é assim, que tudo fica um tanto quanto meio escuro, mas você não pode deixar de ir ao encontro daquele que é a razão, o sentido. Elizabeth da Trindade foi essa mulher também, apaixonada por São Paulo. Os dois têm um pouquinho de... são um pouco parecidos, parece que a versão masculina e feminina, mas foram duas pessoas que se apaixonaram, se encantaram pela pessoa de Jesus Cristo. Elizabeth da Trindade dizia essa expressão: eu vou para encontrar com o meu grande conselho. Meu grande conselho. Então a nós também, né, nós dirigimos ao coração da Trindade que habita dentro de nós. Para São Paulo é isso. Deus habita, mora, reside, fez a sua residência nas profundezas do nosso coração. Então, encontrar-se nesta morada, encontrar-se nessa morada. Às vezes, o momento de mundo que nós vivemos, né, é claro que nós temos que dar valor para muita coisa, mas às vezes nós damos valor a muitas coisas que não são essenciais. Às vezes a gente fica magoado por uma bobagem, a gente corta uma amizade por besteiras, né? Por quê? Porque o nosso ego, não poucas vezes, ele grita mais forte, né? E no caso de São Paulo venceu a si próprio, né? E ele se aproximou dessa presença de uma maneira tão forte como vocês e eu sabemos, mas é um mistério que eu também não sei. Eu já tentei descobrir por quê. Por que nós não temos uma intimidade com São Paulo? Escutamos as leituras paulinas todos os domingos, mas falta para nós essa percepção do que tocou o profundo do coração desse homem. Em São Paulo acontece uma coisa extremamente interessante. Para ele, santidade e apostolado ou pastoral é a mesma coisa. Ele está indo a Tessalônica, ele está indo a Galácia, ele está indo a Roma, ele está indo a Éfeso. Ele vai com a santidade dele. Ele não está indo para fazer alguma coisa. Ele está indo para irradiar uma presença. Então, é algo que nós também somos convidados a percebermos, que a nossa pastoral, o cuidado do outro, né, está muito extremamente ligado à santidade. Porque senão é aquela velha história, nós nos tornamos tarefeiros, nós nos tornamos fazedores de coisas. E por isso, às vezes, a nossa irradiação, ela não é de altíssima qualidade, né? Claro, Deus fica super satisfeito de nós podemos arregaçar as mangas e batalhar e com força, mas no fundo, a nossa pastoral tem que ser uma consequência de um encontro. Porque nós corremos o grande risco, meus irmãos e minhas irmãs, com muita simplicidade que eu digo isso, né? Às vezes nós corremos o risco da nossa pastoral ser um preenchimento de um vazio dentro de nós. E esse preenchimento do vazio dentro de nós, ele tem como pré-requisito
o preenchimento da presença. Preenchimento da presença. Por isso, para São Paulo, a realidade importante, que para ele não estava muito preocupado com ideias. As cartas dele, ela está impregnada de energia. Então, para ele, era transmissão vital. Transmissão vital. Era algo que vinha da força do profundo do ser dele, de um relacionamento com alguém. Assim como a força da semente, ela traz uma força dentro dela que nós não vemos, né? Mas ela está latejando ali e chega na hora, se colocou na terra, preparou direitinho, ela vai explodir a energia e aí se torna uma realidade vital, vida. Então, essa realidade ela é importante para nós, pelo fato de ao transmitirmos vitalmente uma realidade, isso que eu faço é uma consequência. Para São Paulo era assim. Para ele tudo é Jesus Cristo. E para nós também tudo é Jesus Cristo. E tem uma coisa meio paradoxal, porque para São Paulo tudo para ele é lixo em comparação com Jesus Cristo, e ao mesmo tempo tudo é ouro. Tudo é ouro. Aproveitar cada ocasião, né? E assim era essa presença, né? E São Paulo, se vocês perguntar qual que é o núcleo da experiência de São Paulo, é aquilo que ele diz, né? Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Esse Gálatas 2:20, ele é quase que o epicentro de todo o pensamento, de toda a vida de São Paulo, né? Já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Já não sou eu que amo, é Ele que ama em mim. Já não sou eu quem penso, é Ele que pensa em mim. Já não sou eu que sinto, é Ele que sente em mim. Então, o que nós somos chamados, meus irmãos, quando a gente fala mística, nós somos chamados a pegar essa energia. Quando a gente fala uma mística da ternura, é pegar a energia e o centro da ternura. Quando nós falamos mística de São Paulo, é nós pegarmos o que ele tem, a energia que ele traz, e nós passarmos para a nossa vida essa experiência que ele viveu. E aí vai acontecer um fenômeno extremamente interessante, que a Sagrada Escritura deixará de ter a pura materialidade, e ela será um estado de espírito, no qual nós iremos beber, iremos nos apaixonar, iremos estar envolvidos por esse jeito de ser, né? Então, é isso, né? Temos que fazer em nossas vidas, reproduzir em nossas vidas isso, né? E por essa razão precisamos gastar tempo, né? Eu acho que não tem outro jeito, né? Para que a gente fique encharcado, para que a gente fique impregnado de uma presença, você tem que gastar seu tempo. Eu tenho que gastar meu tempo, né? Com essa atenção, porque é à medida que eu estou atento a essa presença amorosa, é que ela vai
penetrando, que ela vai chegando nos recônditos da nossa alma, né? E a gente é convidado então a isso, né? Então, essa palavrinha que a gente está trazendo aqui, desculpa a pretensão, mas é isso que vai trazer o frescor da igreja primitiva. Então, às vezes situações onde que, às vezes determinadas pessoas, elas vão até a Idade Média e fica satisfeito, tem que ser como na Idade Média. Vamos um pouquinho mais atrás, vamos à igreja primitiva. Então São Paulo é o grande, aquele que fez uma imensa síntese do cristianismo, porque se não fosse São Paulo, nós não estaríamos aqui. Provavelmente o cristianismo seria uma seita lá no Afeganistão, numa daquelas cavernas, estaria lá até hoje. Então nós somos, quando nós voltamos para São Paulo, nós nos rejuvenescemos, porque acorda realidades e forças em nós, que às vezes, vamos deixar assim para ver como é que fica, tá bom. Mas São Paulo tem essa intrepidez. Então, assim como ele, nós também somos chamados a nos abrirmos, né? A nos abrirmos a esta ação, né? Então, essa presença viva dentro de nós, que eu tenho certeza que todos vocês sabem disso, agora nós somos chamados a saber disso, tomar consciência disso e prestar atenção nessa presença. Centrando o nosso olhar na pessoa de Jesus Cristo. Ele necessariamente tem que ser a razão. Às vezes vocês podem estar pensando, né? Acho que isso é muito radical. Não. Não é problema de radicalismo, não. É problema de vida. Onde você vai se energizar-se, né? Você precisa da tomada para poder ligar o aparelho. Porque se você não ligar no aparelho, a energia não vai chegar até onde você está precisando que ela chegue. E por isso eu tenho que me conectar. Eu tenho que estar junto, eu tenho que encostar o meu coração no coração dele, porque senão nós vamos ficar em volta de muita palavra, a materialidade da palavra, e o conhecimento para São Paulo é o conhecimento interno da pessoa de Jesus Cristo. O que eu vos anuncio é Cristo, e Cristo crucificado. Essa é a palavra dele. Então, ele vem dizer para nós que a nossa bateria, a nossa energia, que nós só vamos ao Pai por Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, né? Claro, cada um tem a sua trajetória, mas nós estamos conversando dentro de uma igreja católica, né? É só para dizer que nós temos uma riqueza imensa. Temos uma riqueza imensa. Lá no Mosteiro das Beneditinas, caso alguém deseje, eu devia ter trazido, mas esqueci. É um livro chamado Fontes. Esse livro é um livro dos 3 primeiros séculos, em que Olivier Clément, ele faz não digo uma síntese, porque fazer uma síntese dos chamados santos padres é quase que impossível. Foram 3 séculos, os 3 primeiros séculos,
foi de uma profundidade, foi de uma radicalidade imensa. E acho e penso que nós temos que voltar a esses homens. Eu acho que o momento nosso está um tanto quanto nós vamos perdendo um pouquinho a referência e de repente, pois é, às vezes a espiritualidade oriental ela tem alguma coisa para nos trazer, sem sombra de dúvida, nosso coração ele pode e deve ser ecumênico, mas só que tem que a vinda do Senhor, ele não veio de fora, ele não veio para nos ensinar técnicas, ele não veio para trazer para nós um livro de autoajuda. Isso tudo pode ajudar, mas o X da questão nossa é um relacionamento com uma pessoa. E que por isso nós nos abrimos a essa pessoa. É mais ou menos como que alguém vai na sua casa, bate a sua porta, você abre a porta e fica conversando com a pessoa, com aquela coisinha presa ali, com medo de abrir a porta toda da pessoa entrar. Nós temos que escancarar as nossas janelas, né? E essa abertura, ela vai acontecer quando verdadeiramente nós experimentarmos que somos desmedidamente amados. O nosso problema é que nós não permitimos sermos amados. Na hora que a gente está chegando, não, isso não pode acontecer. Eu sou tão pobre, eu estou tão... Claro, todos nós somos tão fracos. Desmedidamente amados. Então, essa é a força de São Paulo. Essa é a força de São Paulo. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor, ele traz dentro dele a força para a gente viver intensamente o testemunho, né? Desmedidamente amados. Não estou dizendo que muitas pessoas, mas algumas pessoas chegam para mim: o senhor não acha que o senhor fala demais da misericórdia e fala demais do amor de Deus? Esquece de falar do pecado? Esquece. Esqueço. Rahner vai dizer: saber sobre o amor de Deus basta. E aí nós ficamos agarrando um punhado de coisa, ficamos paralisados por uma série de coisas, camisa de força. Fomos chamados para a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Essa liberdade, claro, sejamos e tenhamos bom senso. Liberdade é o respiro chegar até o fundo. Liberdade é você ter brilho nos seus olhos. Liberdade é você ter calor dentro do seu coração. Liberdade é você caminhar com leveza e com firmeza. Liberdade é saber que você é filho. Liberdade é você saber que você é herdeiro, que você é apaixonadamente amado. Porque a nossa salvação que veio por Jesus, ela vem de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro. Nós já trazemos essa realidade implícita em nós. E esse gesto de ser desmedidamente amado, ele é muito difícil, porque ele é muito simples. Por isso é difícil. Se fosse uma coisa complicada, se você tivesse que andar a pé até Aparecida e voltar de bicicleta, desculpa, não tem nada a ver com o padre, eu não ando não, mas só porque surgiu aqui, mas é uma outra coisa, né? Eu só estou dando um pequeno exemplo, né? Se vocês quiserem fazer espaço, tem um caminho da fé, que é maravilhoso, você sai
lá da Serra da Piedade e vai, né? Ótimo, mas para nós o desafio ele é muito importante, sem sombra de dúvida. Mas a realidade é tão simples. É você ter atenção a essa presença que habita, que mora, que reside dentro de você. O resto, meu irmão, é consequência. E acreditar nessa verdade, né? Porque não adianta eu saber. Saber fica aqui, né? Agora, a experiência é o meu coração, é o meu afeto, que eu coloco em exercício. Aí, por isso que a nossa vocação, ela é totalizante. Ela não é pela metade. Ela vem pela mente, escorrega para dentro do coração, ilumina os nossos passos e a nossa vida, até chegar na medula, para poder dizer que é total. Não posso jogar pela metade. É igualzinho quando você casa. Aí antes de você casar, você pensa, eu vou dar para o meu marido, ou eu vou dar para minha esposa a metade, ou 3/4 da minha vida será para ele, será para ela. Não está completo. É uma entrega total. Lacerda e Marildo, vocês acham que eu estou certo? Hein? Eles estão namorando até hoje. O Lacerda está com 86, né, Lacerda? 88. De mãozinha dada, como se estivesse passeando no parque de diversão. Mas é mais ou menos isso. Nós somos profundamente queridos. Então, se nós fizermos essa experiência, vocês vão ver que a escuridão vai embora. A escuridão vai embora. Os demônios, eles vão encontrar um outro caminho. Porque é Jesus Cristo. É o nome dele. É a força dele. É a luz dele. Nós estamos trazendo essa palavra luz aí já desde o Natal. Esse ano foi de uma forma muito especial. Talvez Deus queira dizer alguma coisa para nós. Desde o Natal. Desde o Natal. Beleza. Desde o Natal. Nós estamos falando de luz. A liturgia nos traz. A liturgia nos traz. Tá. A gente vai adequando. Aqueles que viviam nas trevas viram uma grande luz. Natal, Epifania, os 6 magos, aberto para todos. Ninguém está excluído desta felicidade. Não existe pessoa profana. Todas as pessoas para Deus, elas são sagradas. Porque o nosso preconceito começa daí, né? Nosso preconceito começa que aquela pessoa, ela não pode ser amada por Deus. A gente não fala isso, mas às vezes a gente sente que talvez seja até pior, né? Mas não existe. Todas as pessoas são desmedidamente amadas. E às vezes, vamos dizer assim, o mau espírito, ele nos inspira. Obrigado, querida. Joia. Ele nos diz: como é que você pode achar que você é amado por Deus se você já fez tanta coisa errada? E aí, completo de culpa, vem um punhado de coisa, seu coração vira uma lata de lixo, né? Chega de coisa. Ah, mas é mesmo. Para com isso. Porque senão nós perdemos o pique, nós perdemos o gosto
até de viver. Até de viver. Então nós somos profundamente queridos e amados. É só essa realidade que vai poder nos mudar. Não é livro de autoajuda, não é tantas coisas. Tudo isso pode ser complementar, talvez se você fazer alguns exercícios de coaching bacana, tudo isso pode ajudar, mas a nossa espinha dorsal, ela chama-se relacionamento com a pessoa de Jesus, escutarmos os gemidos do Espírito em Jesus, né? E aí o que vai acontecer? Nós seremos conquistados pelo amor de Jesus. Vamos ser conquistados pelo amor de Jesus. Então é o amor que vai tomar conta, é a luminosidade que vai espantar as trevas, é a delicadeza do gesto e da atitude que vamos transformar o mundo, né? Então, Paulo é muito interessante, porque ele, no início, ele era perseguidor dos cristãos. Só tem que, de perseguidor, ele passou para ser perseguido pelo amor. E se deixou. E se deixou. Se deixou encharcar. Essa palavra é muito boa, né? Porque o encharcamento, ele entra em todos os poros, né? Então é esse amor de Jesus que nos persegue. Assim como ele perseguiu a Paulo, né? Ele também nos persegue. Com uma vontade imensa de ser acolhido por nós. Olha, meu filho, eu não quero saber por que país que você caminhou, eu não quero saber com quem você conviveu, eu não quero saber o que você fez, eu não quero saber de nada, só quero saber de você, né? É a parábola do Pai Misericordioso, mais uma vez, né? Como nós já conversamos muito sobre essa parábola, mas aquela menininha que todos os dias que chegava da aula, ela lia essa parábola do Pai Misericordioso. E aí um grande amigo meu, padre dessa pequena comunidade, falou: minha filha, sabe o que vai acontecer com você? Você está condenada a se salvar. Você está condenada a se salvar. Porque essa a parábola, essa é a radiografia do coração de Deus, né? Mas não pode esquecer da justiça. Justiça na Sagrada Escritura significa santidade. Você automaticamente você será justo, né? Ótimo fazer exercício para ser justo, bacana, mas não é uma ascese, não é uma disciplina, é uma mística, é uma força que vem de dentro. Vocês já repararam, muitas vezes nós perdemos a nossa elegância, a gente fica meio encurvado, a gente fica meio com um complexo de culpa, que a gente não sabe direito do que é, entendeu? Perdemos a elegância diante da vida. É porque ainda nós não deixamos o Cristo ser tudo para nós. Então, para São Paulo, nessa mística dele, né, este amor transbordante que Paulo acolhe, ele acolhe com a totalidade do ser. Totalidade do ser. E o risco que nós corremos é que o fato de apreendermos um conceito, nós achamos que nós já estamos vivendo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E nós nos iludimos, porque não deixamos essa realidade
do conhecimento ser um conhecimento interno da pessoa dele, né? Uma palavra extremamente forte. Alguém poderia ler para nós? Não? Eu te empresto o meu, né? Tá perto? Nós vamos fazer uma forcinha aí. Alguém tem um óculos 3,55? Tem? Quanto que é o seu? Deixa eu te ajudar. Você quer que eu segure você? Não. Tá lendo nada não? Piorou. Não, eu acho que eu consigo. Aqui. Mais uma tentativa. Só 10 tentativas e se Só não der, 10? só 10. Aonde que é? Qual o livro? Qual livro? Desculpa, perdão. Eu quero entrar com você, querido. A gente já salva de palmas com ela, né, senhor? Entendeu? Só um minutinho, por favor. Então nós vamos escutar esse trechinho. É um trechinho central. Preste atenção, atenção nesse pequeno trechinho da carta de São Paulo aos Romanos. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? E Deus, quem os justifica? Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que tem a morte, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois é. Aqui se encontra a chave, né? Aqui se encontra a chave.
o amor de Cristo por cada um de nós. Essa palavrinha que já está ficando um pouco já gasta, mas na falta de outra, né? Não somos nós que amamos a Deus, é Ele que nos ama. Não somos nós que o procuramos, é Ele que nos procura. É a alegria de encontrar a ovelha perdida, é a alegria da mulher que encontrou a dracma, a moeda, é o pai que ficou extremamente feliz pela volta do filho. Precisamos disso, meus irmãos. Nosso mundo, ele se encontra muito rude. Nós vamos pouquinho a pouquinho perdendo a paciência com Deus e todo mundo. Deixar esse amor de Deus abraçar o nosso passado. Porque se você fica antenado ou antenada naquela falha que aconteceu com seus 17 anos, no dia 22 de maio, trazendo isso. Não tem jeito. Não tem jeito. A pergunta que a gente faz, com uma extrema simplicidade, será que não é esse o pecado contra o Espírito Santo? É não aceitar o perdão de Deus? Não. Você fica agarrado, né? Você tenta tirar o perdão, mas você está com a chave, você está com a faca e com o queijo na mão, é só desatar o nó. Porque você vai ter um gesto aí então de confiança. E você como mãe, você como pai, se tem uma coisa que você ama profundamente é quando seu filho, sua filha tem confiança em você. E quando não tem, você fica profundamente chateado ou chateado. Claro, e assim também é Deus. É Ele que nos teceu, é Ele que colocou um balde de sangue nas nossas veias, é Ele que criou as mitocôndrias, é Ele que formou nossos rins, é Ele que formou o nosso cérebro. Não foi a mamãe nem o papai, eles emprestaram. Mas durante 9 meses, pacientemente, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, até chegar. Então nós somos esses filhos, né? Pelo amor de Deus, não permita que nada nem ninguém arranque isso de você. Esse é o seu maior tesouro. Esse é o seu maior tesouro. Porque senão nós ficamos dando ouvido para muitas coisas que nos colocam muito mais no mundo das trevas do que no mundo da luz, da verdadeira luz. Já chega os nossos inimigos interiores, que já trazemos, né? Esse ateu que mora dentro de cada um de nós e que fica colocando minhoca na nossa cabeça, já chega isso. O amor salvará o mundo, a beleza salvará o mundo, a ternura salvará o mundo, a delicadeza salvará o mundo, a gentileza salvará o mundo. Assisti um pedacinho do jornal de ontem, falando que uma pesquisa feita há mais de... Eu estou com um pouquinho de receio de eu chutar aqui, talvez não seja isso, talvez vocês tenham escutado, sobre a questão da educação, uma pesquisa feita há quase 10 anos, né? Em que os professores xingam os meninos, tal, joga pesado, e o outro que elogia, que trata com delicadeza. A capacidade desses meninos que são elogiados e crescem a autoestima, a produção intelectual deles é muito maior do que o que foi massacrado. E nós não aprendemos isso, nós já sabemos disso, que até os 5 anos
o temperamento não, mas a personalidade da pessoa está feita até os 5 anos. Mas chutamos o menino. Tá? É claro que tudo tem o seu limite, é lógico, né? Também de um outro lado, a falta de limite. Agora, que a guerra não resolve absolutamente nada, querer ser maior do que o outro não nos leva a lugar nenhum. Somos irmãos, né? Então, quando São Paulo estava perseguindo os cristãos, né, ele caiu, e na Sagrada Escritura não fala que foi do cavalo, mas nós supomos, né, caiu do cavalo. A gente usa até essa expressão, né, caiu do cavalo, é pensando em São Paulo que caiu do cavalo. Então, ele não estava perseguindo a pessoa de Jesus Cristo, ele estava perseguindo a comunidade, para poder dizer como a comunidade é importante na vida cristã. Quando nós estamos em comunidade, nós somos o corpo de Jesus, né? E por isso nós temos que nos amar. A melhor palavra não é ter que amar, né? Não tem jeito. E às vezes a gente joga tão pesado, né? Nós vamos ter um filminho? Vamos? E aí nós vamos assistir em mais ou menos quanto tempo? Aí nós saímos de nossas casas mais ou menos cedo, né? E ali um chazinho com biscoito de polvilho, não encheu a barriga de ninguém. Mas aí agora, logo depois da gente assistir esse... conversão. E aí então nós vamos assistir um pedacinho, e depois o nosso café, um café mais prolongado, porque o café não é apenas para fazer um intervalo. O café, ele é parte integrante do processo. Entende? Entende? Então é o momento de você trocar uma impressão, né? Dar um aconchego, dar um cheirinho no cangote do outro, cheirinho no cangote. Dá um abraço, sentir o outro. Aí, vocês querem vir aqui na frente para mostrar como é que é? Não, porque eu gostei ali. Não precisa não, né? Tá, mas que foi legal, foi. Mas, porque, meus irmãos, nós não estamos mais no tempo do beijo no anel. Nós estamos no tempo do abraço. Isso é importante. Não, porque além de babar na mão, né, fica complicado. Porque na hora que o outro vier, se o outro também vier para beijar, ele vai... Como é que é o nome dessa coisa do vírus aí? Vírus... Corona. Não é corolla, não, corolla não, não é corolla vírus. Nem coronel vírus. É coronavírus. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Mas isso, toque, encontro, é a mística do encontro, né? E nós não temos muita facilidade com isso não, né? É um negócio meio complicado, não é com as suas razões, né? Mas nós temos ainda muito que aprender, porque na igreja primitiva era o ósculo da paz, né? Era o beijo da paz, né? Pois é. Então, está na agulha aí? Beleza? Saulo, por que faz isso? Rubens é um homem presunçoso. Eu não estou falando disso.
Por que persegue esse povo? Só porque tem uma fé diferente? É o que Deus quer. Como sabe? Ensinam mentiras. O Messias deles morreu. Enganam as pessoas simples. É a lei que protege Israel e deve ser respeitada a qualquer custo. Mas muitos arriscam a vida pela fé em Jesus. De quem eles se aproveitam, afinal? É um jogo de poder de uma seita que perdeu o próprio chefe. Para não perder a sua posição, agora inventa mentiras. Fazem milagres em seu nome. Isto é um sinal evidente de falsos ensinamentos. Somente Deus pode fazer milagres. Afirmam que Jesus é Deus. Há um só Deus. E se estiver enganado? As minhas mãos estão manchadas de sangue. Não posso voltar atrás. Damasco! Saulo, por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus, que você persegue. Agora levante-se, entre na cidade de Damasco. E lhe será dito o que deve fazer. Deixe-me ajudá-lo. Ele me cegou. Quem cegou você? Jesus me deixou cego. Jesus? Enlouqueceu. Venha, Saulo. Devemos prosseguir para Damasco. Levante-se. Jesus me deixou cego. Traga uma corda. Vou colocá-lo na cela, atrás de mim. Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele que vos chamou é fiel, é fiel.
vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio,